A paz do Senhor. O tema da nossa palavra de hoje é sendo ensinados pelo Senhor. E ela encontra-se em Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Essa passagem, ela fala do retorno, né? Fala do perdão de Deus, fala da restauração de Deus ao povo de Israel. Mas, em especial, quando ela fala os filhos serão ensinados pelo Senhor, está fazendo uma referência aos filhos de Jerusalém, aos habitantes de Jerusalém, aqueles que estavam dispersos, que passariam a ser ensinados diretamente pelo Senhor, não precisariam mais de professores, mas seriam ensinados diretamente pelo Senhor. Faz uma referência ao que diz lá em Jeremias 31 até o 34, quando faz menção ao próprio Messias, a Jesus, que nos seria enviado e ele próprio nos ensinaria. Então, é um novo pacto de Deus conosco, um pacto que não encerra o anterior, mas que se renova e coloca Deus, o Espírito Santo, o Senhor, né? Que coloca Jesus como nosso professor. Ele pessoalmente nos ensina como filhos. E nossos filhos são filhos do Senhor. Nós olhamos os nossos filhos como sendo nossos, nossos e somente nossos. Mas assim como a salvação é individual, eu busco pela minha, você busca pela sua, o marido busca pela dele, os filhos também têm uma salvação individual. E também em Deus são filhos de Deus. Antes de serem nossos filhos, também são filhos de Deus. Como nós nos chamamos filhos de Deus, mas temos mães, temos pais, e ainda assim somos filhos de Deus, nossos filhos também são filhos de Deus. Também eles serão ensinados pessoalmente pelo Senhor. Também grande será a paz deles como filhos do Senhor. Também eles são filhos de Jerusalém, são os habitantes que são ensinados pelo Senhor. E nós precisamos acalmar o nosso coração, precisamos ouvir a voz do Senhor quando nos alerta para que nós não venhamos a nos angustiar, para que nós não venhamos a nos colocar numa situação de ansiedade, de medo. Muitas vezes os nossos filhos, nós vemos eles assim se desviando, alguns estão ótimos e de repente a gente sente o perigo, né? A mulher tem muito isso, a mulher sente, fareja o perigo, e isso é perigoso. É perigoso porque muitas vezes são setas, são dardos, muitas vezes não tem nada acontecendo e a gente dá ocasião para acontecer. Por quê? Porque quando sentimos ameaça, a gente abre a nossa boca e começa a dizer tudo de novo, ai, vai acontecer, ai, vai estragar, e algumas vezes a gente fica nervosa e briga e discute, e vai criando brechas motivadas por um achismo baseado num medo, numa percepção errada, equivocada da situação, uma percepção que não foi uma percepção espiritual, não foi enviada por Deus, foi uma seta, um dardo do maligno. Muitas vezes, nossos filhos já estão desviados, nossos filhos muitas vezes nem se desviaram porque sequer entraram pelo caminho certo. E a nossa percepção errada também do momento espiritual, daquilo que está acontecendo, também nos desvia do caminho mais rápido de restauração, de cura interior, de libertação daquele filho. Porque a palavra de Deus diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.
Em Colossenses 3:21 está escrito isso. E muitas vezes a nossa percepção errada faz com que a gente verbalize coisas que irritam os nossos filhos, que fazem com que eles desanimem em seguir os passos que nós seguimos, porque nós não temos dado um bom exemplo nessas situações, nesses momentos. Os nossos filhos nos observam ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, falar irmão para cá, irmã para lá, Deus te abençoe. Eles nos observam em tudo, mas eles também observam como é que nós ficamos irritados e saímos da graça quando o assunto é alguma coisa que eles estão fazendo que não nos agrada. E aí, eles que talvez já estivessem sendo inspirados pelo Espírito Santo, já estivessem com aquele trabalhar já acontecendo dentro do coração deles, porque Deus ouve as nossas orações, né? Antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar, aí nós vamos lá e atrasamos todo o processo. Por quê? Porque nós irritamos os nossos filhos e eles desanimam. Algumas vezes nós irritamos os nossos filhos de tal forma que nós esquecemos de criar eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. É verdade, muitas vezes nós conseguimos, porque a instrução e o conselho do Senhor tem domínio próprio, tem paciência, tem amabilidade. E muitas vezes nós não usamos isso, embora a gente ame incondicionalmente cada filho. Mas muitas vezes as coisas que eles fazem nos tiram tão do sério, nos irritam tanto, que nós nos tornamos ásperas, nos tornamos impacientes, intolerantes. Nosso olhar é de amor, mas a nossa verbalização desse amor vem cheia de impaciência, vem cheia de falta de instrução, vem recheada de acusação. Ah, o Senhor, ele nos ensina que nós devemos orar abençoando os nossos filhos. Embora os nossos filhos estejam algumas vezes fazendo aquilo que não nos agrada, o Senhor, ele ensina que a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe. Então, em Números 6, 24 e 26, ensina ali uma oração muito própria de uma mãe para um filho. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Meu Deus, nós deveríamos fazer uso dessa oração todos os dias, ainda que não fosse em voz alta, mas ainda que seja em silêncio, porque às vezes o nosso filho, ele está tão revoltado com Deus, com a palavra de Deus. E muitas vezes essa revolta vem exatamente por conta da nossa irritação com eles, porque eles buscam em nós um apoio, um abrigo, e aí nós vamos irritadas por conta daquilo que eles têm feito de errado. E aquilo que eles têm feito de errado muitas vezes não é o que eles querem fazer, mas acabam fazendo. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. A mesma coisa muitas vezes acontece com nossos filhos, a gente não sabe em que momento, qual foi o gatilho para aqueles seres tão amados, tão cuidados, tão queridos, desviarem para um caminho tão mau, tão ruim. O fato é que de todas as pessoas do mundo, é de nós que eles não esperam a irritação, é de nós que eles esperam a bênção, é de nós que eles esperam a graça, é de nós, mães evangélicas, cristãs, que eles esperam a paciência, o abraço, o afago, o cafuné. A palavra de Deus diz que os nossos descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Nós temos que agir com integridade. E a nossa integridade começa no tratar os nossos filhos. Não é justo nós nos irritarmos quando Deus diz para nós não nos irarmos.
Não é justo nós nos irritarmos se nós temos uma visão espiritual do que está acontecendo, da afronta que está acontecendo. Em Salmo 112, 2 diz isso, que serão uma geração abençoada de homens íntegros. Deus nos prometeu isso, a nossa descendência será assim. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, não duvidar disso e, como colaboradores de Cristo, obedecer o conselho do Senhor, a instrução do Senhor, de não nos irritarmos mais, de caminharmos com paciência, com calma, não nos irritarmos nem com os nossos filhos, nem com o cônjuge, nem com os amigos dos nossos filhos, nem com os vizinhos fofoqueiros, nem com Deus, pela impaciência de esperarmos em Deus a resposta positiva que nós queremos daquilo que nós estamos orando. Os nossos filhos, desde que nasceram, foram entregues a Deus. Desde o ventre materno, eles são de Deus e Deus é deles. O homem justo leva uma vida íntegra e são felizes os seus filhos. Nós precisamos agir com justiça, como justos, como justificados. Temos que olhar os nossos filhos e entendermos que eles estão passando por um processo e que o inimigo usa os nossos filhos muitas vezes para nos desviar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque nos concentramos naquela tragédia que fica ali diante dos nossos olhos de que vai acontecer. Mas veja bem, ainda que nós venhamos a andar no vale da sombra da morte, e eu digo, sombra da morte não é morte. Quando eu estou de pé e a minha sombra é refletida no chão, não sou eu quem estou no chão, é a minha sombra. Então, quando ele diz, ainda que eu venha andar no vale da sombra da morte, eu não estarei andando na morte, mas no vale da sombra dela, da possibilidade dela, não é ela. Então, ainda que os meus filhos estejam numa situação que pareça de morte, não é morte, e ainda que seja de morte, Jesus ressuscita. Então, ainda que haja isso, que eu esteja contemplando isso, que esta seja a circunstância, não é esse o final. Ainda que a vida do meu filho seja ceifado numa boca de fumo, ainda que o meu filho venha a ser ceifado em sua vida num acidente, ainda que eu perca de fato o meu filho, eu devo crer que no último suspiro dele a misericórdia do Senhor o alcançou e Deus cumpriu a palavra que ele me deu, de que os meus filhos seriam salvos junto comigo. Então, Deus, ele tem o controle de tudo. E a nossa observância tem que ser daquilo que Deus tem nos instruído, nos aconselhado. Andarmos de forma justa, sem nos irritarmos com os nossos filhos, profetizando palavras de bênçãos na vida deles, orando por eles, abençoando, clamando pela vida deles, ainda que nós estejamos ali no nosso ambiente de casa, ainda que nós estejamos ali vendo as roupas jogadas, vendo os quartos sujos, vendo eles não valorizando o nosso trabalho, o nosso esforço, desperdiçando comida, desperdiçando a nossa paciência, jogados no sofá, às vezes saindo e não voltando na hora que nós achamos que eles deveriam voltar, indo para lugares feios, lugares ruins, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que nos desagrada, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós, como filhos e servas do Senhor, nós não devemos desanimar os nossos filhos do amor de Deus. Deus não é um Deus punitivo, não é esse Deus que nós devemos apresentar aos nossos filhos, um Deus punitivo. Deus não gosta, Deus vai te punir.
Um Deus que nós devemos apresentar aos nossos filhos é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Deus não gosta, mas Ele te perdoa. Se arrependa e Ele te perdoa. Deus não gosta, Deus não aprova, mas ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele te espera, ainda assim Ele te quer. Deus não gosta do que você está fazendo, do que você está vestindo, do que você está usando. Mas Ele diz assim: vem a mim como você está. Eu vou cuidar de você, eu vou sarar você, eu vou abraçar você, eu vou te amar cada vez mais, porque não importa o que você faz, o que você fala, o que está acontecendo, não é isso que me afasta de ti. O que me afasta de ti é a sua falta de fé, é a sua falta de confiança, é a sua falta de crer. E quando os nossos filhos olham para nós e esperam que a gente tenha fé, que a gente creia que esse Deus vai transformar a vida deles. Mas quando a gente olha com irritação, quando a gente olha com desespero, quando a gente olha com angústia, com ansiedade, eles olham para uma mãe sem fé, uma mãe que não crê, uma mãe que não espera, mas que espera neles e não em Deus uma mudança. Espera neles algo que eles ainda não são capazes de dar, de oferecer. Então nós estamos apresentando um Deus errado. A palavra de Deus diz em Números o seguinte: sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. Em Êxodo 23:20, Deus diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz, que é a voz dele de Deus, e fizerem tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, quando em Números nós lemos Moisés falando: levanta-te, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam. E quando em Êxodo nós lemos que se nós ouvirmos a voz de Deus e fizermos o que ele disser, os nossos inimigos são inimigos dele e os nossos adversários são adversários dele, então não há batalha que nós venhamos a perder, não há guerra onde nós venhamos a ser derrotados, não há inimigo, não há adversário, não há quem nos odeie que irá nos derrubar, nem a nós e nem aqueles pelos quais nós lutamos. Então, nós precisamos ouvir os conselhos de Deus para nós criarmos os nossos filhos, educarmos os nossos filhos e ajudarmos os nossos filhos a saírem das garras do inferno, das garras do inimigo. Nós somos o instrumento de Deus para ajudar os nossos filhos a saírem. Mas o convencimento do pecado, do erro, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que os convencerá. Onde os nossos olhos não vão, os olhos do Senhor estão. Onde nossas mãos não alcançam, as mãos do Senhor alcançam. Onde os nossos pés não pisam, porque o Senhor não permite que a gente pise no sujo, na imundície. O Senhor vai lá, Ele se levanta do trono e por amor a nós, Ele vai com olhos ardentes de fogo, Ele vai e com toda a força, Ele tira aquilo que é nosso. Como na palavra de hoje à tarde, a gente não fica ali, na oração de hoje à tarde, a gente não fica ali aguardando isso acontecer. A gente não fica ali contando os dias, contando as horas para isso acontecer. A gente fica ali agradecendo todos os dias, porque isso vai acontecer. Já aconteceu. Amém? Então, em nome de Jesus, os nossos inimigos são inimigos do Senhor. Os nossos adversários são adversários do Senhor. E os inimigos se dispersam diante do Senhor. E os adversários fogem de diante do Senhor. Nós já vencemos essa guerra. Já vencemos essa batalha. Então a nossa ansiedade, a nossa dúvida, o nosso medo, a nossa frustração, a nossa vergonha, nada disso pode ser motivo de irritação para que os nossos filhos que já estão sendo trabalhados pelo Senhor não venham a desanimar. Amém? Glória a Deus. Vamos permitir que o Senhor nos ensine e também ensine aos nossos filhos, porque são filhos dele também. Amém e amém.